Olá, estamos começando mais um Pensando Bem, nosso podcast aqui da FM Cultura, gravado aqui na ProHub, na PUC, na Famecos, uma parceria com a revista Parentes e com a Matinal Jornalismo. Hoje estamos desfalcados do nosso camisa 10, o nosso craque Nando Gross, que não pôde vir. Então, a bola está comigo. Mas vai ser certamente muito fácil de dar conta do recado, porque o convidado é dos melhores. Eu estou falando do Luiz Antônio de Assis Brasil, escritor muito premiado. Tem Jabuti, tem prêmio da Biblioteca Nacional, Portugal Telecom, do Instituto Nacional do Livro. O Assis Brasil, que também dedicou a vida ao magistério. Ele completou agora 50 anos de PUC. Olhem só, eu estou dizendo 50 anos de PUC. E aí resolveu encerrar o ciclo, se aposentar, certamente se dedicar plenamente às suas atividades literárias. Eu imagino que sejam muitos os convites para palestras e tudo mais. E o Assis Brasil é um amigo, um parceiro de todos nós aqui, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Assis Brasil, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Jeremir. É uma honra estar aqui dialogando contigo. Não é sempre que se tem, não é um interlocutor com essa qualidade. Eu sei, e tu sabe também, a gente quando dá entrevista, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas contigo não, né? Sei que estou falando com igual. E portanto, pertencemos ao mesmo ramo. Gentileza tua. Não, é verdade, mas é isso mesmo, né? Assis, me conta, como é que começou essa longa trajetória na PUC? Uma PUC que, evidentemente, era muito diferente da PUC de hoje. Eu digo isso até porque eu entrei aqui na PUC em 1980 como aluno. E era outra PUC. E tu entraste 5 anos antes como professor. É verdade. Eu tinha estudado aqui, tinha feito a graduação aqui e chegou um momento que o Paulo Brossard era professor aqui e ele então me disse, olha, eu vou concorrer ao Senado e eu vou ter que deixar isso aqui, né? Então eu disse, bom, ótimo. Aí ele me disse, né? Gostaria de ficar com... Ele tinha 2 disciplinas, isso foi faculdade de Direito ainda. E tinha 2 disciplinas, que era Direito Civil e Direito Constitucional. E ele convidou o Joel Augustin para ficar com as aulas dele de Direito Constitucional, que ele era um rapaz assim, talhado para isso, e me perguntou se eu ficava com as aulas de Direito Civil. Eu disse sim, muito obrigado. Ele disse, então tá tudo resolvido. Já pode começar, então? Eu disse, tá certo. Quando? Amanhã. Eu disse, amanhã. Qual é o conteúdo? Aí, assim, tem um ramo do direito que se chama de direito das coisas, tá? Jus rerum, que já vem lá desde o direito latino, que trata da posse, principalmente posse, propriedade, etc. Essas coisas, né? Tu continua afiado no direito? Como? Tu continuas afiado no direito? Sim, eu me lembro. Eu me lembro. Comecei, então, a dar aulas assim, né? O secretário da faculdade me disse, você vai dar aula nessa sala aqui, tá? E pronto. Tecnologia da época, giz e quadro negro. Giz e quadro negro. E garganta. Garganta.
Era menino, muito jovem. Que idade tu tinhas? Não era tão jovem assim, não. Corria o ano de 1975, como se dizia antigamente? Sim. Corria o ano 75. Então, assim, ó... Bom, eu fui meu aluno, né? E sentava na primeira fila. Olha só. E eu prestava atenção nas aulas do Brossard, porque realmente era um professor espetacular. E era o pensamento de esquerda que nós tínhamos, né? Naquela época, né? Época da ditadura, 75, que é um ano importante no Brasil, que a gente lembra por muitas coisas, inclusive porque foi o ano do falecimento do Érico Veríssimo. Sim, exatamente, em fevereiro, se não me engano. Estamos comemorando, portanto, sim. Eu não vi ninguém... Em dezembro, eu acho. É? Não foi dezembro? Foi dezembro. Não me lembro. Vou conferir aqui. Eu sei que eu estava... eu posso estar errado. Que eu estava na praia quando eu voltei. Aí meu sogro disse, olha, morreu o Érico. E aí, imagina, né? O Érico morreu de repente, né? Quer dizer, ele já estava com seus problemas, né? Ele já tinha tido 2 infartos. 28 de novembro de 1976. Meu Deus, o que eu estava fazendo? Novembro, nem eu, nem tu. O que eu estava fazendo na praia? Bom, novembro, quase dezembro. Talvez isso. Bueno, e aí... Aliás, eu não vejo, né, nenhuma espécie de comemoração programada. Eu não tenho visto também, mas não vi imagino que mais próximo de novembro tenha muita coisa, né? Mas já estamos em março e ninguém falou ainda. Mas bem, então, o que acontece? Então comecei, né, dando aula da maneira que eu podia, né? Não, eu dizia então, o Brossard era o MDB. Sim, naquele momento era um pensamento iluminista dentro daquele regime obscurantista. Claro. E ele teve um célebre debate com Nestor Ioste, que foi uma lavagem, foi uma coisa assim horrorosa. Eu cheguei a ficar com pena quando Nestor Ioste simplesmente achatou assim. Ali ele ganhou a eleição. Foi primeiro televisionado, debate televisionado. Sim. Aqui, né? E, bueno, então eu comecei, né, dando minhas aulas, lembrando do que eu sabia, e era uma disciplina que eu gostava e tal. Tá? Depois, achei que era uma coisa um pouco árida, assim. Aí tive conversando com o meu professor de Filosofia e Direito, Joaquim Silvino Lopes Neto. E aí, então, eu comecei a dar aula de Filosofia e Direito, sim. Aí eu já fui para aula. Aí já era mais interessante para a tua alma de artista. Claro, era isso aí. Porque advogado, nem pensar. Não foste? Não, eu comecei, assim, junto com um escritório famoso, de um colega meu, que estava, assim, começando no direito criminal e tornou-se, sem dúvida, o maior criminalista do Rio Grande do Sul. E ele me convidou para trabalhar com ele, né? E... ok, tá bem. Mas não, eu não tinha jeito para aquilo. Mas nenhum. Nessa época já tinha despertado o teu interesse musical? Tu serias violoncelista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Sim. Nessa época tu já estavas também atuando nessa área. Eu entrei no ano seguinte. No ano seguinte? E no ano seguinte, exatamente. Não. Como diziam os antigos, minto. Não, comecei a... Os antigos diziam a verdade até quando mentiam. Até quando mentiam. Não, eu já trabalhava na OSPA, assim, tá? Que eu comecei bem mais jovem. E no ano bom, mas enfim. Então, desculpa, eu confundi. No ano seguinte, eu entrei para a administração cultural. Certo.
Aí que eu Administração cultural também tu exercesse no muitos cargos. Fosse exato, secretário estadual de cultura, Isso. mais tarde. Isso, mais tarde. Isso. Aí comecei a trabalhar na cultura, na prefeitura. Recebi um convite, fui trabalhar com cargo em comissão, trabalhando com o Ivo Bender. Olha só, homem do teatro. Eu devo muito ao Ivo. Não sabia dessa tua ligação com o Ivo Bender. Conheci o Ivo Bender em Paris. Olha só. Era uma grande figura. Né? Ah, sim, sem dúvida. E ele... Eu posso dizer até que meu gosto artístico se refinou com a amizade com o Ivo Bender. Olha só. Sim, porque ele tinha uma visão assim, muito peculiar, que me surpreendia. De tudo. Artes plásticas, música, teatro, naturalmente, né? Mas muito mais coisas, né? Então, eu posso dizer que eu comecei a entender realmente a arte como expressão do humano com o Ivo. Isso é muito interessante de saber assim, como é que as coisas começam, como é que elas se aceleram na vida de um escritor, de um artista. Enfim, nós estávamos trabalhando no mesmo setor, na prefeitura, então a gente conversava, né? Conversava muito, tinha uns momentos lá que conversávamos. E como eu disse, aprendi muito, muito com ele, assim, de coisas como ele dizia, ele tinha mais idade que eu, né? Já era mais preparado. Bom, ele dizia, tá vendo aquele edifício? Eu dizia, estou vendo. O que tu acha? Eu disse, bonito. Ele disse, não, tá errado esse edifício. Olha só como o arquiteto não soube resolver esse assunto e tal. Aí ele identificava. Sim. Eu dizia, claro, é isso mesmo, agora eu estou me dando conta. E não é só isso, tá? A gente tinha lá na prefeitura, sim, aí inauguramos o Centro Cultural, lá, Érico Veríssimo. E aí aconteceu que a gente tinha o Teatro Renascença. Aí o Ivo ficou dirigindo, eu fiquei lá com ele. Depois eu próprio dirigi a divisão de cultura do município. E aí nós tínhamos um acesso diário, permanente, com artistas. Artes plásticas, música. Né? Claro. E aí ele me dizia, isso aqui é muito bom. E por quê? Aí ele me explicava o porquê que era muito bom. E que todo mundo queria apresentar no Teatro Renascença. E expor no saguão ali do... Sim. Né? Um quadrilátero que tinha ali. Então eu fui aprendendo com ele. E foi por aí que despertou também a tua vocação de escritor? Porque são muitas as frentes em que tu estavas envolvido. Gestor municipal de cultura, professor da faculdade de Direito, músico. Exatamente. Tanto que o meu primeiro livro foi ele o primeiro que leu. E me disse, olha, eu acho que tem problemas aqui, ali. Apontou. Foi um quarto de légua em quadro. Sim. E o Ivo foi decisivo, porque eu nunca tinha tido nenhum... Bom, era o primeiro livro mesmo. Sim. Eu nunca tinha submetido a ninguém. E eu disse, olha, quem sabe tu dá uma olhadinha. E aí ele leu, me apontou problemas evidentes que tinha. Então me ajudou muito. E tu aceitaste, acataste as observações feitas por ele? Todas. Todas. Porque eu entendia, eu via nele uma pessoa que sabia o que dizia. Que conhecia estética, que conhecia arte, que conhecia literatura. Quer dizer que no começo das tuas carreiras, no magistério aqui na PUC, contou muito Paulo Brossard. E na tua inserção no mundo cultural e até na literatura foi o Ivo Bender. Sim. E na música? Bom, na música é assim, eu cantava em coral de igreja. Olha. Sim.
cantava no coral da igreja do Pão dos Pobres, aquela capela Sim. do Pão dos Pobres ali. Sim, sim. Era uma capela que tinha ali. Aham. Bueno, então eu cantava no coral ali. Né? Eu tinha 17, 16 anos por aí. E gostava daquilo. Enfim, quintas-feiras a gente se reunia para o coral, né? Para cantar no domingo, na missa do domingo. E aí o pároco de lá resolveu construir uma nova igreja, que é justamente em frente à igreja que está lá. Grande, sem estilo nenhum, enfim, essas coisas. E minha mãe participava, porque morava ali, era na mesma paróquia. Se desunhou lá junto com outras lá, né, para conseguir dinheiro, essas coisas, né? Quermesse e tudo e tal. Conseguiram. E foi inaugurada, consagrada a igreja, né? Num certo dia, num certo domingo. O nosso regente, que era um rapaz de São Leopoldo, bem esforçado, ele resolveu encenar, apresentar a missa. Uma missa de Vitória, o autor. E era uma missa pesada, não era aquilo que a gente... Quer dizer, era uma obra de arte, assim, poderosa. Inclusive, faltavam... e aí ele resolveu, porque a gente tocava com órgão, né? Órgão e coral, nada mais. Sim. Aí ele resolveu convidar músicos da OSPA para ajudar nesse dia, né? Uhum. Né? Ganhar um cachê ali e tal. E por essas coisas do destino, eu fiquei no coral, tá? Sentado, de pé, e à minha frente, cerca de 1 metro, mais ou menos, não, 1,5 metros, estava um violoncelista. Nossa, tu nunca tinha chegado perto do instrumento daí? Não. Chamado Roberto Bastos André. Era um rapaz de Pelotas, que foi discípulo do Pagnot, estudou com o Jean-Jacques Pagnot, quando o Pagnot era professor do Conservatório de Pelotas. Depois o Pagnot veio para Porto Alegre. E ele veio e tocava na OSPA. E ele foi, então, convidado para reforçar essa orquestra. E eu fiquei olhando para ele. Né? E olhando para a partitura, e acompanhando a partitura. Né? E como diriam os franceses, foi o coup de foudre. O coup de foudre. A paixão à primeira vista. Pois foi. Relâmpago. Foi. Aí quando terminou a missa, eu disse, adorei, onde é que se aprende isso? Ele disse, olha, se tu quiser pode ir lá em casa, a gente conversa. Sim. Pronto. E aí então o Roberto, por sinal, era ali na Cidade Baixa também, era tudo muito... Ele tinha uma vida modestíssima, né? E aí ele me conseguiu um violoncelo, assim, emprestado, e eu comecei a ter aulas com ele. E aí, de vez em quando, ele fazia uns cachês, assim, digamos, a Sojipa tinha uma orquestra chamada Club Haydn. E era uma orquestra sinfônica, digamos assim. Sim. Mas muito amadora, naturalmente, que era quase só com os associados da Sojipa, né, que botava uma caneca de cerveja do lado, claro, para tocar, né, sabe, esse tipo de coisa. Sim, sim. E ele disse, olha, nós vamos ter um concerto, se tu quiser participar, né, eu vou estar sozinho nos violoncelos, aí tu me ajuda, e aí pronto, tá. Eu disse, tá bem. Então fomos lá, e aí era a Sinfonia Inconclusa, Inacabada de Schubert, que começa com um solo de violoncelo.
E eu fui me defendendo e achei... Tu aprendeste rápido? Muito rápido, muito rápido. Porque eu tinha minha mãe, nós tínhamos piano em casa, minha mãe era formada em piano, sabe? Essas senhorinhas... Sim. Tinha influência da tua mãe. Sim. Essas senhorinhas que se formavam, né? E ela se formou em 1936 num conservatório privado que havia aqui. Como é que se chamava a tua mãe? Glaci. Glaci, eu li, mas tinha esquecido. E aí tinha, né? Piano. Meu pai gostava de ópera, né? De ópera italiana. Ah, sim. Claro, para não fugir. Bom, a influência em casa também ajudou bastante. Então, o que acontecia? Ele ouvia, né, domingos à noite, em geral, da Rádio Belgrano, de Buenos Aires. Sim. Né? Ou a Rádio do Sodre, do Uruguai. E eu via ópera, ao vivo, quer dizer, pelo rádio, né? Ondas curtas. Sim, sim. As famosas ondas curtas. E eu ficava ali do lado e tal, ficava olhando aquilo, né? Ouvindo também. Aí ele me dizia, olha só que coisa e tal. Bom, e minha mãe, né? Isso. Então eu tinha, quer dizer, tinha uma base em casa, né? Uma base musical. Então, por isso eu fui até cantar no coro da igreja. Assim, eu lia partitura, tudo, né? E foi daí, nesse dia, então, que... Bom, aí aconteceu que de vez em quando eu tocava no Clube Haydn e aí apareceu um sujeito aqui em Porto Alegre, dinamarquês, tá? Já vai me chegar o nome dele, dessas coisas do esquecimento, né? Que era um visionário, tá? Ele resolveu criar uma orquestra juvenil aqui em Porto Alegre. Olha. A esposa dele é viva ainda. O filho deles nasceu aqui em Porto Alegre e atualmente está no Mozarteum de Salzburgo. A Larsen era o Gunnar, o professor esse era o Gunnar Larsen. Certo. Tá? E o rapaz é Lavar Larsen. Então, inclusive, já dirigiu e é professor do Mozarteum. Perfeito. Sim. A esposa dele ainda é viva, do Gunnar, e chama-se Perli Walter. E, bem, e aí, então, me convidaram para tocar na Orquestra Juvenil. E tu foste? Quantos anos ficaste lá? Que sei lá, uns 5 ou 6 anos, por aí. Aí entrei para a OSPA. Uma vez eu te entrevistei e a gente falou sobre a tua passagem pela OSPA e tu me disseste uma coisa que eu gravei, eu posso ter até entendido errado, mas eu gravei assim, eu te perguntei, depois que tu saíste da OSPA e ainda recentemente, de vez em quando tu tocas? Não toco. E tu me disseste, não, quem foi profissional não toca como amador. Eu uso de vez em quando essa... Não consegue, né? Não consegue? Não consegue. Tanto que quando eu saí da OSPA, tinha um grupo lá de jovens músicos e tal, faziam música de câmara tal, e eu não eu tocava assim, tá, ok, sábados e tudo, mas eu tocava cada vez pior. Porque não é mito isso, tem que estudar, ensaiar permanentemente ou não consegue ser bom. O Rubinstein que dizia, né? Se eu ficar um dia sem estudar, eu sinto. Nossa. Se eu ficar 2 dias sem estudar, minha mulher sente. Se eu ficar 3 dias sem estudar, o crítico do jornal sabe. Sente. Tá? Quer dizer... É uma maldição, né? É uma maldição, porque tem que passar a vida inteira dedicada a isso. E o que acontecia? Aí, por negócio de línguas e tal, me pediam para buscar solistas internacionais, pegar no aeroporto, levar até o hotel, essa coisa. E
Aí vinha assim, olha, isso aqui... Porto Alegre não tem nada para mostrar em todo caso, né? É isso aqui e tal, tá? E ele, sim. Isso era... Chegava no hotel, fazia o check-in do artista, da artista, e meio impacientes ali. Sim. Aí eu disse, eu vou junto até o quarto. Sim, tá, vou ver como é, tá tudo bem. Sabe o que é? É fatal. É assim, entrar no quarto, abrir a estante e começar a estudar. Nossa Senhora. É aí tu disseste, isso não é para mim. Eu quero viver também. É uma maldição. Falando assim, não estou criticando algo tão fabuloso quanto tem que haver, né, ser um grande assim, músico. Né? E aí, e eu, quando saí, eu no fim me envolvi com outras coisas e acabei que eu não estudava. Então eu disse, não, assim não dá. Aí vendi por valor simbólico de $1 o instrumento que eu tinha. Teu instrumento? Era o meu instrumento. Era um Giuseppe Baldantoni, feito em Ancona, 1838. Fantástico. É um violoncelo catalogado e tudo. Eu não saberia dizer quanto ele vale hoje. Sim. Eu tenho um amigo que curte essas coisas. Um dia ele me disse o valor, mas era um valor expressivo. E então, acabei comprando esse instrumento do Günther Lilienthal, que era músico alemão. Bom, então eu toquei na orquestra juvenil e o Gunnar, depois de um tempo, ele voltou para Dinamarca e tal, e depois morreu assim cedo até de um câncer muito agressivo. E o Gunnar era, como eu disse, era um visionário. Aí nós fizemos lá na catedral, nós tocávamos em tudo que era lugar. Na catedral, Spatzmesse do Mozart, Missa dos Pardais, Mozart. Aí o pessoal lá da paróquia jovem, assim, recolheram um monte de pardais, né? Soltar dentro da catedral. Imagina os rasantes, né? Sim. E como nós ficamos com os passarinhos, com os porcanos nas cabeças e as partituras. Mas bem, ele era assim um alucinado por música. E tanto que o filho dele, que a gente viu menino aqui, tá? Se tornou músico, como disse, né, de alta qualificação, com discos gravados pela Deutsche Grammophon, tudo. Está vivendo em Salzburgo. Tem família lá. Agora, Assis Brasil, tu começaste como professor na faculdade de Direito, como tu já nos contaste, mas em determinado momento da tua vida surgiu a faculdade de Letras. E na faculdade de Letras tu tiveste uma trajetória muito grande, até hoje, quando nós estamos gravando, que é teu último dia oficialmente na universidade. E dentro da Universidade de Letras tu fizeste algo que é uma referência nacional, que é a criação da tua oficina literária. Isso, há 40 anos. Se tornou a mais longeva. A minha transmissão para a Faculdade de Letras foi uma coisa meio subterrânea, assim. Eu largava uma disciplina no direito e pegava uma nas letras, sabe? Ia fazendo isso. Ia fazendo a passagem. Aí a professora Regina Zilberman, que era a coordenadora, né, ela ia lentamente me puxando e tal. Só na pós-graduação. Sim. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu fiz o doutorado, quer dizer, obtive o título de doutor com o livro Cães da Província. E a oficina literária foi, na época, o irmão Elvo, era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Irmão Elvo Clemente, que foi sempre muito ligado à Faculdade de Letras. Sim, praticamente ele criou a pós-graduação. E aí, eu disse, tá bem, aí vou criar esse negócio, tá? Porque eu sabia das universidades americanas que tinham tempos pré-internet. Sim. Escrever carta, tá? Botar no envelope, colar o selo. Esperar a resposta meses depois. E a maioria não. Eu disse, eu vou começar de qualquer jeito. E aí eu comecei a falar
Eu comecei a falar a ideia. Ele me ficou me ouvindo, girando uma caneta assim e tal. Ah, sim. Eu falei, e aí meu elan foi baixando cada vez. Foi caindo. Tá. Aí ele disse assim, isso é uma coisa nova? Eu disse, eu disse, então eu quero. Olha. Pode fazer aí, mexer esse negócio, pode ter carga horária, tudo. Ele disse, vamos fazer uma experiência de um semestre. E tu criaste tudo, a metodologia, como fazer, não tinha nada. Não tinha nada. De repente tu tinha lá os alunos e agora... que a gente Até faz? aconteceu que um dia a professora Maria da Glória Bordini estava em Nova York e tal. Então ela estava distribuindo uns panfletos na rua e ela pegou e me disse, olha, acho que isso aqui vai interessar o Assis. Era da Gotham, que é uma célebre oficina literária de Nova York, que tem franquias em universidades. Perfeito. Bem a estilo americano. E aí ela me trouxe o folheto, né? E eu olhei, as coisas que eu estava fazendo eram praticamente iguais. Quase instintivamente, inteligentemente, eu disse, não, eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Principalmente os seminários de contos, de textos dos alunos, tudo como é que é o procedimento, rigorosamente igual. E em 40 anos de oficina, dá para dizer que milhares de alunos passaram pelas tuas mãos. Alguns se tornaram escritores muito conhecidos no Brasil. Eu citaria, por exemplo, a Letícia Wierchowski. O Daniel Galera, o Michel Laube. O Michel Laube, Daniel Galera, claro. A Cíntia Moscovici. A Cíntia. O Paulo Scott. Paulo Scott, que hoje é um nome muito conhecido, muito publicado pela Companhia das Letras. Sim. Enfim, tem... Um sucesso. Posso dizer que sim. Muitos, muito premiados. Sim, premiados, publicam no exterior, tudo isso, né? E são alunos que, enfim, me orgulham. Né? E tu tinhas prazer, assim, em pegar o texto do teu, vamos chamar assim, para facilitar, de aluno, e apontar aqui, não está bem, sugerir correções, fazer anotações, texto por texto. Isso não é para qualquer um. Não, porque é assim, ó. Eu fazia uma provocação semanal e me traziam, naturalmente, datilografado. Alguns já traziam digitado. Digitado já era uma revolução tecnológica. Já era, tá? E aí na semana eu lia durante a semana, anotava tudo e devolvia, né? Na semana Toda seguinte. Semana devolvia? Toda semana Quantos alunos por turma em geral, em média? 15. 15? É trabalho, hein? É um números clausus que eu... estabelecer. Acima disso não dá para fazer, não vai ficar bem feito? Não dá. E depois conseguimos aperfeiçoar no momento em que começamos a fazer seleção, porque antes não tinha. Então as pessoas viam pessoas naturalmente muitas equivocadas. E tudo isso evoluiria para a criação aqui de mestrado, doutorado em escrita criativa. Sim, e graduação. E extensão, né, com a oficina. Também. Então, extensão, mestrado, doutorado. Mas mesmo com mestrado, doutorado, graduação, tu nunca paraste de focar na oficina especificamente? Nunca. Tanto que agora, sim, naturalmente. E eu tenho agora um prazo legal, trabalhista, de 6 meses, a partir da minha saída da universidade, em que eu posso retomar a oficina. E eu quero fazer perfeito. Aí tu pode fazer o que quiser da oficina, ela é, digamos assim, patenteada por ti. E ela é extensão. Né? Então, digamos, tem um pé na universidade e tem outro fora, né? Então é bem simples. Mas mudei bastante, né? Alguns alunos, assim, daqueles primeiros, né? Como eles chamam, os oficinossauros,
que assistem hoje dizem, mas não é possível, não tem nada a ver com o que era antes. E muitos alunos fizeram mais de uma vez a oficina. Sim. Por gostar. Isso. Mas agora não. Não pode. Não dá, tem que Sim, porque abrir. a procura é muito grande. Claro. Não, tinha gente que ficou mais, ficou 3 oficinas e participava das antologias e tudo. Mas é tal coisa, né? Eu fui mudando bastante, principalmente no método, porque no início era, digamos, bastante dirigida no sentido de, digamos, eu começava com a problematização teórica, digamos, personagem, e depois então o exercício vinha. Agora, digamos, de uns 15 anos para cá, esse conhecimento é feito a partir dos trabalhos coletivos. Né? Perfeito. A partir dali eu tiro, então, e eu passei a usar a expressão estudo de caso. Tá? Na verdade, é uma metodologia que os professores americanos usam há bastante tempo. Certo. Case studies. Então, quer dizer, pegam o caso e pronto, trabalham ali em cima e dali extraem a teoria. E eu passei a usar isso e com muita felicidade. Tá? Assis, tudo isso, todo esse trabalho de professor, não te afastou do teu próprio trabalho de escritor. Tu publicaste, se eu não estou enganado, 22 livros. O primeiro que eu li, sobre o qual eu escrevi, foi Videiras de Cristal. Isso, eu me lembro perfeitamente da crítica, tem uma crítica. Eu estava na Zero Hora quando eu li. A crítica foi muito interessante, né? Em que tu falas, inclusive, que é um trabalho formalmente acadêmico. Tá. Eu disse isso. Disse. Tu te lembra? Lembro. Coisas de jovem jornalista. Não, perfeitamente. Me lembro perfeitamente disso. Tá? E, na verdade, eu tinha ali alguns modelos que eram, digamos, clássicos, né? Como o Essa, né? Como Machado, né? Balzac, enfim. As minhas referências eram bastante clássicas. Depois é que as coisas foram mudando. Eu acho que no início, quando eu li teus livros, eu custei a perceber um pouco uma coisa que era importante. Que eles trabalhavam com dados históricos, o romance histórico, mas que na verdade é ficção. Uma vez até tu me disseste, olha, tem um pouquinho de história e o resto tudo é ficção. Tu me disseste, eu invento tudo. É verdade. E eu fui percebendo isso. Sempre notei na tua literatura uma literatura de um texto muito límpido, muito claro, o que não quer dizer um texto pobre, ao contrário, um texto cheio de polissemia, mas límpido. E eu fiquei imaginando sempre que isso deve ter sempre te dado muito trabalho. Escrever, claro, é muito difícil, é mais fácil escrever assim, de uma maneira difícil de entender. Claro que sim. Eu estou sempre dizendo isso. Até no meu livro Escrever Ficção, eu começo falando na clareza. Eu digo, claro, muito claro e sempre mais claro ainda. Né? Porque é assim, né? O texto, quer dizer, o texto que conta a história visível, ele precisa ser nítido. O subtexto pode ser confuso, pode ser algo que vai perturbar o leitor, mas a limpidez do texto em si, ele é necessário. Porque se eu não entender o texto, não vou entender o que esse texto quer dizer. Perfeito. Então eu estou sempre lidando com isso, insistindo. Tá? Então, por vezes, as pessoas fazem umas experiências que não tem o menor sentido, sabe? Eu digo, mas o que teu texto está ganhando com isso? Né? Sim. Está só atrapalhando o leitor. Tá? Coloca a tua criatividade no aprofundamento da personagem, na tensão, no conflito da história. Não sabe? precisa ser na linguagem. Não. Não. Mas é um pouco uma obsessão brasileira, eu diria. Eu sei a disso. de reinventar a linguagem. Eu sei disso.
Cá para nós, bobagem. Tá? Direto ao ponto. Eu já tenho experiência para dizer isso. Tá? Porque se está criando problemas para o leitor, sabe? Há um choque, o leitor já começa, sabe? Poxa, eu não estou entendendo nada, sabe? E larga. Vezes, larga. Ainda mais o leitor de hoje, impaciente. Claro, larga. Cheio de outras coisas chamando a atenção. Claro, então tem que ser isso, tem que ser direto, tem que ser límpido. Claro, o conteúdo, bom, aí sim, o conteúdo tem que problematizar, tem que trazer questões novas. Ter uma história para contar. Discutir, Isso é importantíssimo. Sim. Tu me disseste uma vez, Assis, que tu leste um livro francês, de resto, Todas as Manhãs do Mundo, e que esse livro te marcou e influenciou também na tua maneira de escrever. Exatamente. Do Pascal Quignard. Sim. É um autor francês. Eu tenho a mesma idade dele. E ele é músico, é violoncelista. Estás com 80 anos. Já feitos ou ainda não? Por fazer. Eu? É. Eu faço daqui a 3 meses. 3 meses. Então, o Pascal Quignard, ele me surpreendeu pela limpidez e pelo sentido de economia. Mas também não foi só. Foi também o Cid Campeador e a Bíblia. Sim. Cid Campeador. Em um parágrafo ele conta uma história, ele tem assim um poder de síntese. Esse escritor medieval, enfim, que escreveu essa obra magnífica. E a Bíblia. Tu vê só, a criação do mundo está contada em 532 palavras. Sabe? Sim, sim. Isso é arte. Então, claro. Sabe? No princípio era o verbo. Ponto. Sabe? Esse tipo de coisa. E depois eu fui lendo outros textos medievais. A Celestina, também. Que tem essa coisa dessa concisão. E muita gente pensa que o barroco não é conciso. É um grande engano. Uhum. Tá? Se pegar Lope de Vega, por exemplo, e esses outros, esses caras podem escrever, por vezes, numa sintaxe um pouco confusa. Quer dizer, não é confusa, é correta. Mas põe um sujeito lá no final, e coisa. Bom, estilo da época, mas são essenciais. Mesmo sendo assim, eles são essenciais. Eu sempre pensei o seguinte, que muitas vezes o problema são os chamados epígonos, porque, digamos assim, o Joyce fez alguma coisa extraordinária. O problema é imitar Joyce, ou imitar Guimarães Rosa. Normalmente não chega nem perto. Não, e isso é uma tragédia, sabe? Porque a pessoa não chega lá, então vai ter só frustrações, e a crítica vai estar acusando. E a crítica vai cair de pau. É. Que a crítica é impiedosa. Claro que sim. E no caso brasileiro, o Guimarães E nós temos outros, não só brasileiros, temos o Miyakoto, que é um epígono do Guimarães Rosa. Sim, sim, sim. Eu sou admirador de um escritor francês que eu traduzi para o Brasil, Michel Houellebecq, que escreve a frase mais límpida possível. Ele publicou um livro que chamava Plataforma, que em francês se presta ao trocadilho, uma forma assim, plana. Mas eu acho que ele é muito bom e que a questão para ele não é a linguagem. Ainda que o instrumento dele seja a ironia e tudo, a questão dele está em outro lugar. Nem sempre é a linguagem. Claro. E eu digo também aos meus alunos, olha, já se inventou tudo. Até um livro com páginas em branco já existe, sabe? Não tenta criar nada de novo, porque vai ficar ridículo. Se diz, normalmente, ou inventa um novo conteúdo, bem difícil. Isso é outra história. Ou inventa uma nova forma, também. Ou inventa os dois, mais difícil ainda. Ou então inventa um novo ponto de vista.
Isso aí, claro, são poucos que chegam aí, né? São. O ponto de vista todo mundo tenta, do tipo assim, a história narrada pelo, não sei quem falou, a história narrada por um fígado. Pois é. Tudo bem, mas isso é uma brincadeirinha, sabe? Uma brincadeirinha. Sabe? Você tem que se dar conta disso, né? Sabe? Não é uma atitude conservadora, não. É porque, assim, ó, eu digo que, de fato, atrapalha o leitor. Sim. Porque o leitor tem que debulhar aquilo para poder depois entender o que o texto quer dizer. Então, ele tem, sabe, um duplo trabalho. Tá? E grandes obras literárias do passado são de uma limpidez. Né? Sim, enorme. Pô, Machado de Assis era límpido. Sim, da claro, primeira à última linha. Claro. Não, e não só, né? Então se nós percorrermos esses grandes nomes, Flaubert, outro, Balzac, de uma limpidez. Próprio Balzac, que era... Esses do século XIX, em geral, Balzac, Flaubert, Stendhal. Exatamente, são límpidos, né? Eu até estou pegando agora, estou relendo, que eu li no Colégio Anchieta, o Vermelho e o Negro. Agora para essas minhas... Eu publico uma coluna no Rascunho. Ah, sim. Sim. Então, que se chama O Cânone na Mochila. Olha só, Cânone na Mochila. É uma página que eu tenho e cada mês eu trato. E agora eu estou retomando o Vermelho e o Negro. Estava mesmo pensando, né, nessa limpidez que ele tem. Que coisa maravilhosa. Sim. Eu acho a limpidez uma meta maravilhosa, dificílima de alcançar. A verdadeira genialidade. Voltaire, nos contos dele, né? Os contos são todos humorísticos. Né? Que coisa maravilhosa. Né? Com aquelas personagens Longenu, né? E outros. Sim. Agora, Assis, eu faço essa pergunta meio porque o jornalista faz essa pergunta. Quando pergunta para mim, eu não sei a resposta. Desses livros todos que tu escreveste, tem algum que tu diz assim, este é a minha melhor obra, minha obra-prima, a obra em que eu fui mais longe na arte de escrever? É difícil, né? É como escolher entre um filho e outro, né? É difícil, porque corresponde a determinados momentos. Sim. Penso que o pintor de retratos, ele abriu aí um novo caminho para mim. Foi premiado, né? Foi. Do Portugal Telecom, né? Que é um prêmio muito prestigioso. Oceanos hoje, né? Uhum. Foi a busca da simplicidade. Sim. Mas a sinceridade. Eu achei esse livro maravilhoso. Pois é. Escrevi sobre ele. Obrigado. Sim, eu sei, claro. Tenho lá. Então, assim, ó... penso que ali começou um novo momento. Tanto que Luiz Augusto Fischer, ele fez uma entrevista comigo lá para Matinal. Saiu, acho que mês passado. E o título ele coloca, né? Um escritor com dois começos. Né? Eu achei muito engraçado. Uma boa sacada. Foi. Então, esse segundo começo se dá a partir do pintor de retratos. Mas, claro, a gente sempre pensa que o último é o melhor. Né? Claro. Teus livros viraram filmes, foram publicados em Portugal, tem livro publicado na Espanha, tem livro publicado na França. Os filmes ficaram bons? Olha... Por exemplo, Videiras de Cristal foi filmado como A Paixão de Jacobina. Eu acho que ele tem vários equívocos. Né? Principalmente porque transformou aquilo em algo místico. E o filme não é isso. O livro não é isso. Transformou numa história mística da Jacobina. Mas sinceridade do autor.
Sim, claro, isso aí. Claro que o Concerto Campestre ficou, talvez seja o filme mais bem apanhado do Sim. Henrique Freitas Lima, tá? Em relação ao livro. Mas isso não me preocupa. Se ele é fiel, ele tem que ser, antes de tudo, um bom filme. Claro. É. Não precisa ser fiel ao livro. Não. Até porque é outra... É outra linguagem. É outra linguagem, É. é outro autor, em certo Sim, sentido. isso. Não é uma cópia do livro. Não, é. É como traduzir poesia. Sempre tem uma perda e sempre tem um pouco de criação. Verdade. E o cinema trabalha com cenas, né? Sim. E o romance tem outros recursos. Né? Sim, não sim, são só cenas. Né? Sim, claro. Também tem sumários, né? Ou resumos, como dizem em Portugal, né? O discurso indireto, etc. Sim. Né? O cinema não tem. Assim, nós temos só 6 minutos e eu quero retomar o começo da nossa conversa pelo seguinte. Eu fico muito impressionado de pensar assim, que tu ficar 50 anos numa atividade, até porque hoje tem todo um imaginário. Eu li ainda hoje, antes de vir para cá, uma reportagem que falava que os jovens de hoje não conseguem imaginar uma atividade contínua, a própria ideia de CLT, de carteira assinada, parece que é ridicularizada até pelas crianças. E então que ninguém quer ter essa coisa assim de ficar para sempre numa empresa, numa instituição. Os teus 50 anos na PUC, tu repetirias. 50 anos felizes. Claro que sim. Claro que sim. Porque aí eu repetiria com melhor saúde. sim. Claro o que problema sim. é esse depois. Não tive problema nenhum. Eu ficaria perfeitamente. Sim. Ficaria perfeitamente. Gosto disso. Gosto dessas coisas contínuas, né? Isso me dá, enfim, é o meu modo de ser. Tanto que meu casamento dura 51 anos, né? Então eu tenho esse tipo de coisa, né? Estás preparado para a aposentadoria? Eu cada vez mais desenvolvo a seguinte teoria, de que por força do tipo de cultura na qual nós vivemos, as mulheres estão mais preparadas para a aposentadoria do que os homens. Os homens costumam sentir mais a aposentadoria, talvez por viverem mais focados no trabalho. Mas tu és um escritor, teu lugar de trabalho é qualquer lugar. Claro, qualquer lugar. Mas eu preciso de uma atividade externa, assim, sabe? Sim. Tratar com pessoas reais. Sair de casa. Sair de casa, não muito, mas sair de casa, tá? E isso, vamos ver, né? Pode ser que aconteça, tá? Porque também só escrever, não sei, sabe? Porque a gente não consegue escrever 8 horas por dia, tá? E eu não consigo simplesmente ficar parado. Os teus livros levavam muito tempo para ser escritos? 3 a 4 anos. 3 a 4 anos, trabalhando assim, em contínuo? Sim. Continuamente? Continuamente trabalhando, sim. Continuamente trabalhando todos os dias. Tem algum plano de romance para agora, para essa primeira fase da aposentadoria? Que eu já vinha escrevendo antes, então agora eu estou... Para usar uma palavra um pouco antiga, lapidando. Né? Mas o fato de ter outras atividades não te atrapalhou para ser produtivo literariamente? Não, tu conseguiste sempre conciliar ser professor, palestrante, tudo com escrever? É que eu tenho bastante resiliência. Eu sempre desconfio de quem precisa da exclusividade. Eu sei que as pessoas são diferentes, mas eu sempre acho que quando a gente gosta mesmo, consegue organizar o tempo e fazer. Claro que sim. Pego um pouco, faço também alguma coisa de jardinagem, mas estou seguindo o conselho do Voltaire, né? Que a partir de agora eu vou cuidar do meu jardim. É verdade. Então é mais ou menos isso. Mas não é um hobby, é alguma coisa nova, assim, de ver a planta crescer, etc. Que eu nunca tive vagar intelectual nem emocional para me deter nisso. Agora eu imagino também que tu estejas recebendo muitas homenagens. Eu vi no Facebook, por exemplo, muita gente se manifestando e agradecendo pela
contribuição que tu deste na vida de cada um, de tantos e tantos escritores que foram afetados pelo encontro contigo. Assim como o Ivo Bender contou para ti, tu contaste para centenas, milhares de pessoas sonhando em ser escritor. Sim, verdade. E tenho orgulho disso. E eu lamento que eu tenha limitações físicas que me impeçam de seguir nisso. Se a PUC não tivesse nada em contrário, eu continuaria. Assis, nós estamos terminando. Eu queria te agradecer pelas tantas entrevistas que tu tens me dado. Eu já não sei quantas entrevistas fiz contigo. E o interessante de entrevistar é que eu sempre descubro coisas novas. Hoje, por exemplo, tu contaste muitas coisas que eu não sabia, que eu acho muito assim esclarecedoras de como se forma a personalidade, a trajetória de um escritor. Te agradeço muito. Não, e isso é o teu talento, né? Que vai atrás das respostas. E boa sorte nessa nova fase aí, que venham muitas coisas boas, muitos livros maravilhosos. Vamos ver. Vamos ver. E claro, vamos continuar nos encontrando por aqui, porque eu tenho certeza que volta e meia tu vai dar uma passeada aqui pela PUC. Sim, claro que sim. Ir à biblioteca. O pessoal vai te convidar para defesas de tese, Sim, vai te convidar para palestras, aulas inaugurais. Sim. Eu tenho que me conter um pouco. Tá certo. Claro, porque senão, se eu vou encher todo o meu tempo... Não. Sim, vai continuar trabalhando. Não, tu tá aposentado. Então pode vir. Pode vir. Formar comissões externas. Assis Brasil, muito obrigado. Obrigado, O Pensando Bem fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana já com o retorno do nosso craque Nando Gross. Até lá.